Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamurupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e a todos Shri Upano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 19, verso 1. No capítulo 19 fala sobre os 3 modos da natureza material e além. Verso 1. Então Krishna disse: ó melhor entre os homens, no caso se referindo a Uddhava, por favor ouça atentamente enquanto eu descrevo como as almas condicionadas são premiadas com uma natureza particular devido à associação dos 3 modos da natureza material, a saber, Sattva, Rajas e Tamas. Versos de 2 a 5. Paz, autocontrole, tolerância, poder de discriminação, permanecer fixo nas ocupações sociais, os seus deveres, verdade, compaixão, estudo cuidadoso da influência do tempo, satisfação, renúncia, desapego gratificação dos sentidos, fé, modéstia, dar em caridade, autossatisfação, são qualidades no modo da bondade. Então, todas essas que Krishna agora disse são as qualidades no modo da bondade. Agora, luxúria, esforços demasiados, orgulho, sede por desfrute material, o falso ego, orar para semideuses por riqueza material, discriminar entre você e os outros, gratificação dos sentidos, avidez para brigas, né? Considerar a si mesmo como sendo supremo, superior, desejo por enganar os outros, ridicularizar os outros, se gabar das suas proezas, justificar as suas ações
através da sua própria capacidade, né, de esforço. Essas então são as qualidades no modo da paixão. Agora, raiva, cobiça, falsidade, violência, inveja, hipocrisia, fadiga crônica, discussões, lamentação, ilusão, morosidade, pobreza, medo e preguiça são qualidades no modo da ignorância. Então agora, sabendo delas, você vai fazer uma autoanálise. E você vai ver quais dessas qualidades estão presentes em você. E as que estiverem em maior quantidade, será a tua guna prevalente. Guna são os modos, né? Então um deles prevalecerá em você. É possível, às vezes, que haja até um equilíbrio entre um e outro, no sentido de que a mesma quantidade esteja presente. Mas é bom você já fazer uma autoanálise para você ver em que nível você está. Isso vai ajudar você a buscar por uma evolução, por uma melhora, se focar mais naquilo que você precisa modificar. Tá certo? Agora ouçam sobre a combinação desses 3 modos. No próximo verso, então, Krishna vai falar da combinação desses modos. Verso 6. Meu querido Uddhava, todas as combinações dos modos da natureza se manifestam pela mentalidade do eu e do meu, que está presente nas almas condicionadas. As transações comuns desse mundo, que são impelidas pela mente, os objetos da percepção, os sentidos e o ar vital dentro do corpo, são derivados da combinação dos modos materiais. Tá? Então eles se combinam, ou seja, não é uma forma pura, porque não tem só sattva. Então, porque tem tamaguna, você vai ter uma série de outras questões aí envolvidas. Tá? Texto 7. Quando uma pessoa devota a si mesma à religiosidade, ao desenvolvimento econômico, à gratificação dos sentidos, à fé, ao desfrute sensorial, a riqueza que é obtida são resultados das interações dos 3 modos. Oito. Quando alguém tem um desejo muito forte pela gratificação dos sentidos, ele entra na vida familiar e, em consequência, em seguida se ocupa, né, nos seus deveres sociais e religiosos. Tal condição é uma evidência da interação dos 3 modos. 9. Aquele que exibe qualidades de autocontrole é entendido como estando predominantemente no modo da bondade. Similarmente, uma pessoa passional é reconhecida pela sua luxúria e uma pessoa ignorante é conhecida pelas qualidades da ira, como qualidades proeminentes, não que os 3 não tenham um pouco de cada também, tá? Apenas o que predomina. Verso 10. Qualquer homem ou mulher que me adore com devoção, oferecendo os resultados das suas atividades a mim, sem qualquer apego, deve ser entendido como estando no modo da bondade. Então, se você começa a oferecer os frutos do seu trabalho para Krishna, isso já é uma manifestação de que você está no modo da bondade. Texto 11. Quando a pessoa me serve com o desejo de alcançar a gratificação dos sentidos, ela deve ser, então, entendida como estando no modo da paixão. E quando ela me adora com o desejo de
machucar os outros, ela então está no modo da ignorância. Esses 3 modos, bondade, paixão e ignorância, influenciam as almas condicionadas, mas não a mim. Manifestando-se dentro da mente, esses modos induzem a entidade viva a ficarem apegadas aos corpos materiais e aos objetos dos sentidos, né? Causando-lhes o quê? Um cerceamento dentro do mundo material. Uma prisão, né? Ficamos todos presos no mundo material, mas Krishna não está de maneira nenhuma influenciado por esses 3 modos. Na verdade, ele é o Senhor desses 3 modos. Verso 13. Quando o puro, iluminado e auspicioso modo da bondade predomina sobre os outros 2, então você manifesta felicidade, conhecimento, piedade e outras boas qualidades. Então é muito fácil você identificar em que modo as pessoas estão. Aqui Krishna dá várias indicações das qualidades desses 3 modos. Facilmente você consegue identificar as pessoas que te cercam e também a você mesmo, né? E você é capaz de fazer aí uma análise bastante detalhada. E você já pode, por abstração, também entender como o mundo inteiro está completamente absorto em Tamaguna e Rajaguna. Pouquíssimas pessoas estão em Sattva-guna. Pouquíssimas. Mesmo assim, Sattva-guna pode até prevalecer, mas assim com uma diferença muito pequena de Rajas para Tamas. Não é uma diferença muito grande, não. Agora, os devotos de Krishna, que já estão situados em Sattva-guna, esses sim têm um distanciamento muito grande das qualidades de Raja e Tamas. Eles são praticamente Sattva-guna pura. Tá? Os devotos dedicados, os devotos avançados, que seguem as regras, que seguem o processo todo, eles são devotos que estão nesse patamar. Né? Verso 15. Quando o modo da ignorância derrota os modos da bondade e da paixão, ele encobre a consciência para que a pessoa perca o quê? O senso de discriminação. Né? Caindo então na lamentação e na ilusão. A pessoa no modo da ignorância dorme excessivamente, se ilude com falsas promessas e é violenta em relação aos demais. 16. Quando a consciência fica clara e os sentidos se desapegam dos seus objetos referentes, a pessoa se torna destemida, mesmo dentro do corpo material, né? E ela se desapega, então, o quê? Dos trabalhos da mente material, ou seja, da necessidade de desfrutar através dos sentidos. Você deve entender essa situação como sendo a predominância do modo da bondade, né? Através do qual a pessoa tem a possibilidade de me conhecer, Krishna diz. Então, só quando você estiver realmente estabelecido no modo da bondade, é que você poderá ter a possibilidade de conhecer a Krishna. Tá? 17. Você deve entender que a influência do modo da paixão acontece através dos seguintes sintomas. A inteligência se torna nublada, porque há demasiadas atividades mentais, há um grande apego, e um grande apego pelos sentidos, pelos objetos dos sentidos, perdão. Há uma condição de doença, né, prevalecente,
dentro dos órgãos, né? E há sempre uma grande perturbação mental. 18. Quando a sua consciência mais elevada falha e você é incapaz de focar a sua atenção, a sua mente se torna, vamos dizer, moribunda, né? Manifestando então a ignorância e a depressão. Você deve entender isso como sendo a causa da predominância do modo da ignorância. 19. Ó Uddhava, com o aumento do modo da bondade, a força dos semideuses também aumenta. Quando o modo da paixão ele se sobrepõe, aqueles que são demoníacos ficam mais fortes. E com o predomínio do modo da ignorância, né, o que vai acontecer? A força das pessoas malignas aumenta. Então aqui no comentário ele vai explicar a diferença. Olha. Então aqui no comentário Srila Prabhupada diz: pelo aumento do modo da bondade, paixão e ignorância, a influência sobre os semideuses, asuras e rakshasas aumenta respectivamente. Tá? Então aqui ele considera demônio como sendo um asura. Tá? Asura é uma qualidade, vamos dizer assim, demoníaca, tá? Mas não é das piores. Os rakshasas que são os piores tipos de demônios. Tá? Aqui ele chama de pessoas malignas. É porque não dá para colocar tudo num saco só, né? Os Vedas apresentam uma série de diferentes tipos de raças e personalidades, enfim. A coisa é um pouco bem complexa. Verso 20. Deve ser entendido que o estado de alerta é causado pelo modo da bondade. O sono com o sonho é causado pelo modo da paixão e o sono profundo causado pelo modo da ignorância. Então as pessoas que dormem muito profundo durante muitas horas estão no modo da ignorância. As pessoas que dormem, né, e sonham demais estão no modo da paixão. E as pessoas que dormem pouco e quase não sonham, têm uma mente mais estável, estão no modo da bondade. – 21. Aqueles que são dedicados à cultura védica vão para planetas elevados, como Brahmaloka, estando absortos então no modo da bondade. Aqueles no modo da ignorância nascem nas espécies inferiores de vida, e aqueles no modo da paixão continuam a transmigrar de um corpo humano para o outro. Então, quem está no modo da ignorância vai nascer como animais, geralmente animais peçonhentos, animais, vamos dizer assim, ferozes, tá? Devido à sua própria natureza, violenta, como a gente viu, invejosa. Então, ele vai nascer entre esses animais. Tá? Quem está no modo da paixão continua nascendo como ser humano. E quem está no modo da bondade nasce entre os semideuses em Brahmaloka. – 22. Aqueles que deixam este mundo no modo da bondade vão para planetas celestiais. Aqueles que morrem no modo da paixão permanecem na sociedade humana. E aqueles que morrem no modo da ignorância vão para o inferno. Então, além de ir para o inferno, depois nasce como uma espécie inferior. Mas aqueles que estão livres da influência desses três modos alcançam a minha morada suprema, Krishna diz.
Então é sempre bom lembrar que nós não buscamos estar no modo da bondade, inclusive. Nós buscamos estar no modo nirguna, que é o modo que vai além das 3 gunas, que é o modo transcendental. Enquanto você estiver no modo da bondade, ainda assim você não consegue a liberação final. Você precisa superar, inclusive, o modo da bondade, né, que é material, e entrar no modo espiritual, no modo transcendental, que chama-se Nirguna, ou Shuddha Sattva, Visheshatma. Tá? O nome técnico para isso. 23. O trabalho feito como uma oferenda a mim, sem qualquer apego ao seu resultado, está no modo da bondade. O trabalho executado com o desejo de desfrutar do resultado dessa oferenda está no modo da paixão. E o trabalho violento, motivado pela inveja, está no modo da ignorância. 24. Conhecimento da distinção entre matéria e espírito está no modo da bondade. Conhecimento sobre as dualidades da existência material no modo da paixão. E o conhecimento simplesmente como resultado de tolice está no modo da ignorância. Aquela pessoa que está sempre especulando, querendo achar um monte de coisa, não conhece nada de nada, fala, mas não diz nada. Essa pessoa é uma pessoa tola, né, que está no modo da ignorância. Não faltam pessoas no modo da ignorância nas redes sociais, né? É impressionante. A gente facilmente consegue ver isso. 25. Morar na floresta está no modo da bondade. Morar numa cidade está no modo da paixão. E morar dentro de um cassino está no modo da ignorância, né? E morar na minha morada transcendental, e morar na minha morada é transcendental, Krishna diz. Então tem pessoas que realmente vivem praticamente dentro de cassinos, né? Jogando, e assim elas estão obviamente no modo da ignorância. 26. Um trabalhador desapegado está no modo da bondade. Um trabalhador cego pelo apego está no modo da paixão. E o trabalhador sem qualquer conceito do que deve ser feito ou não está no modo da ignorância. Ou seja, aquela pessoa que simplesmente não discrimina de absolutamente nada, não sabe o que é certo ou errado, simplesmente vai fazendo, é uma pessoa no modo da ignorância. Mas aquele trabalhador que se abriga em mim, ele é transcendental a esses 3 modos. 27. Fé na existência do eu eterno, da alma eterna, está no modo da bondade. Fé nos seus interesses, né, materiais, são atividades no modo da paixão. E fé em atividades pecaminosas está no modo da ignorância, enquanto fé em mim é o serviço devocional transcendental. 28. O alimento que nutre, que é puro e é obtido sem qualquer dificuldade está no modo da bondade. Então, qualquer dificuldade aqui significa o quê? Comer vegetais, né? Comer frutas, comer grãos. São alimentos obtidos sem qualquer dificuldade. Você não precisa empenhar uma batalha contra um pé de manga para você pegar uma manga. Aquele alimento que dá prazer imediato para os sentidos, mas não nutre, ele é um alimento no modo da paixão. E aquela comida que é suja, que causa doenças e sofrimento, está no modo da ignorância. Agora, o alimento que foi oferecido a mim, ele é transcendental.
29. Felicidade baseada na satisfação está no modo da bondade. Felicidade que deriva da gratificação dos sentidos está no modo da paixão. E felicidade derivada de atividades degradantes está no modo da ignorância. Mas a felicidade que está em relação comigo, que está relacionada a mim, é transcendental, Krishna diz. Então aqui, só para explicar melhor, quando ele diz a felicidade baseada na satisfação está no modo da bondade, significa aqui, no caso, autorrealização. Tá? Essa satisfação aqui no comentário está explicada de uma maneira melhor, significa a felicidade que advém da busca pela autorrealização, tá? Ou seja, atividades espirituais. 30. Portanto, a substância material, o local, o resultado de um trabalho, o tempo, o conhecimento, atividades, aqueles que executam atividades, a fé, estado de consciência, espécies de vida e todo o destino estão baseados nos 3 modos da natureza material. Ou seja, absolutamente tudo no mundo material está baseado nesses 3 modos. 31. Ó melhor dos seres humanos, todos os estados do ser que são ouvidos, vistos ou pensados são resultados da interação da alma com esses 3 modos. Então, porque a alma está dentro do corpo, a alma tem consciência, né? Então, quando existe a interação com os modos materiais, a pessoa consegue pensar, consegue ouvir, né? Consegue, enfim, discriminar sobre outras coisas. Tá? 32. A condição da existência material das entidades vivas é causada pelas suas atividades executadas sob a influência de um desses modos. Aquele que conquista esses modos, nascidos da mente, podem dedicar a si mesmos a mim, executando o serviço devocional, e assim alcançar o amor puro por mim. 33. Portanto, pessoas inteligentes que receberam essa forma humana de vida, que permite o cultivo do conhecimento espiritual e a sua aplicação prática, devem abandonar a associação com os 3 modos materiais e se ocupar continuamente em meu serviço. Então aqui Krishna já dá um salto, ele diz, olha, você recebeu um corpo humano, você precisa agora se tornar inteligente. O que é ser inteligente? Ser inteligente é se ocupar no serviço a Deus, fazer aquilo que a gente deve fazer enquanto uma única possibilidade que o corpo humano nos permite, nos oferece. 34. Aquele que é realmente inteligente, que está livre de toda a associação material e não está, vamos dizer assim, iludido, deve controlar os seus sentidos e me adorar. Ele deve controlar os modos da paixão e da ignorância, ocupando-se apenas com aquilo que diz respeito ao modo da bondade. Então você precisa se condicionar a seguir no modo da bondade. Você vai então fazer a análise, de acordo com o que Krishna descreveu, e você vai ver se o que você for comer está no modo da bondade ou não. Aí você vai se forçar a comer algo no modo da bondade. Alguma atividade que você faz diariamente, observe se ela está no modo da bondade ou não. E aí você se force a fazer uma atividade no modo da bondade. E assim por diante. Você precisa começar a se recondicionar. Não pense que tudo vai mudando automaticamente. É necessário um esforço. É necessário uma programação. Tá? Mas é claro que a prática do Vaishnavismo, principalmente o cantar dos santos nomes,
do Mahamantra, prática do Ekadashi, enfim, etc., isso já vai automaticamente te purificando e te levando para o modo da bondade. Tá? Mas se você procura se esforçar, você consegue um avanço mais rápido e mais imediato. Tá? Deixar a coisa correr leva muito mais tempo do que se você utilizar um pouco de esforço. Não muito não, é um pouco de esforço. Então faça um levantamento do seu dia a dia, dos seus hábitos, do que você consome, de como você se comporta. Faça uma análise e procure substituir atividades que porventura estejam no modo da ignorância ou da paixão para atividades no modo da bondade. Se você falhar, não tem problema, você vai simplesmente fazer o que já fazia. Mas se você tiver êxito, você vai com certeza mudar todo o seu comportamento, você vai avançar muito espiritualmente. E aí, dentro dessa plataforma de Sattva-guna, de modo da bondade, você poderá praticar a vida espiritual com mais dedicação, com mais regularidade, com mais foco, e aí sim transcender aos 3 modos e alcançar a perfeição espiritual. Verso 35. Estando fixo no serviço devocional, devemos então conquistar o modo da bondade através da indiferença. Ou seja, estando em paz com a mente, a alma livre desses modos da natureza material, então abandona a causa do condicionamento de vida e me alcança, no caso, e alcança a mim, Krishna diz. Tá? 36. Se libertando, então, do condicionamento da mente, assim como dos modos da natureza nascidos de uma consciência material, a entidade viva se torna completamente satisfeita e experimenta o quê? A minha existência transcendental, para que ele jamais busque por gratificação dos sentidos dentro da energia externa, ou seja, em Maya, no mundo material. Então aqui termina o 19º capítulo. A gente vai encerrar e amanhã a gente volta com o 20º capítulo do Uddhava Gita. Ok? Todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.